Fala, meus book lovers favoritos, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu Carvalho, muito bem-vindos ao canal Literando. Hoje nós iremos falar de um livro que conta uma história muito triste, uma história muito dramática, digamos assim, mas que é um livro super importante, é um livro que eu recomendo muito, que é O Diário de Anne Frank. Eu tenho essa edição muito bonita pela editora Príncipes, e eu super recomendo esse livro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto desse livro, sobre a vida da Anne, que é a garotinha que escreveu esse livro. Então, vem comigo. Para quem não sabe, esse livro foi escrito durante o período da Segunda Guerra Mundial, e ele foi escrito por uma garotinha chamada Anne Frank, que era uma garotinha judia, fazia parte de uma família judia. Então era um foco de perseguição, né? Porque muitos não sabem, mas Hitler perseguiu os judeus, as minorias, os homossexuais, os negros, os ciganos. Hitler e o regime nazista matava e mandava essas pessoas para os campos de concentração, e lá rolava as mais bizarrices, as maiores bizarrices que você pode imaginar, fora a experimentos bizarros para criarem super soldados. Então o regime nazista causou muita destruição e muita maldade, por onde ele passou. Ele destruiu muita coisa, e a Anne estava encontrada dentro desse grupo que era o alvo dos nazistas, que eram os judeus. E a história que ela vai desenvolvendo é que eles tinham uma vida normal, comum, já sabiam que o Hitler, que o nazismo estava tomando conta da Alemanha, e eles estavam tomando todas as precauções e tudo mais. E um dia o pai da Anne Frank recebe uma carta do governo para ir lá dar algumas explicações, responder algumas perguntas, e a partir daquele momento eles decidem fugir, se esconder para proteção. Eles ficam escondidos na Holanda, então eles conseguem um anexo secreto dentro de um galpão de uma fábrica. Eles conseguem, porque o pai da Anne tem amizade com o dono desse galpão, então eles se escondem lá e eles passam a chamar esse lugar de anexo secreto, que é uma entrada secreta realmente dentro do galpão, que tem vários andares, e eles passam a viver ali. E a história começa a ser escrita pela Anne em 1942. Ela ganha um diário de aniversário e ela começa a fazer anotações, não diariamente, tem vezes que ela passa até uma semana, 2 semanas sem escrever, só que ela vem detalhando toda a vida dela, a vida da família dela, desde o momento que eles estão na casa deles, passa por todo esse momento de transição para o esconderijo, e até todos os sentimentos, tudo que aconteceu ao redor, a guerra em si. Então esse livro é muito detalhado, e foi escrito por uma garota de 12 anos, e ele vai até 1944, que é o momento ali que a Anne faz 15 anos e tudo mais, e eu vou contar um pouquinho para vocês mais a fundo. Quem foi Anne Frank? Anne Frank, como eu disse, era uma garotinha judia, e ela era uma garota, todos pensam que ela era uma garotinha inofensiva, né, miudinha, quietinha, mas não. Era mal criada, bocuda, falava que vinha a cabeça, era pra frente, pensava além dos padrões da época. Nós estamos falando de 1942, 1943, 1944, uma época em que as mulheres tinham o seu papel pré-definido na sociedade, que era o de servir a família, cuidar dos filhos, cozinhar, aprender as artes manuais, né, o artesanato, a costura, criação dos filhos. E a Anne, desde essa idade, desde os 12 anos, já tinha uma mente totalmente para frente. Ela não queria ser dona de casa, ela não queria ter a sua vida limitada àquilo. Então ela era esse tipo de garota, aquela garota que se põe à frente das coisas, que se posiciona, que tem opinião, que se arrisca a falar o que pensa, a falar o que vem no coração. Então ela não é uma menininha inofensiva, ela não é uma vitimazinha, escondidinha, não. Ela era uma garota totalmente à frente da sua época. Era uma garota que hoje em dia seria normal, só que naquela época ela foi muito mal interpretada. Ela diz isso várias vezes no livro, né, nos escritos que ela deixou, que ela era mal compreendida pela mãe, que o pai com o tempo deixou de compreender ela. Ela tinha uma ligação muito mais forte com o pai do que com a mãe. Com a mãe elas batiam muito de frente, e o pai ele tinha um amor um pelo outro incondicional. E essa é a Anne Frank, para desmistificar, para te trazer o conhecimento um pouco, porque eu também achava que ela era uma garotinha totalmente inofensiva, que simplesmente morreu na guerra, mas não, ela foi uma super garotinha.
se colocando à frente de várias questões que para aquela época eram muito complicadas e tabus, né, para aquela época. Nesse livro nós vamos ver a evolução de Anne. Como eu disse, ela começou a escrever esse diário, ela tinha 12 anos e quando ela terminou, entre aspas, né, quando até o momento do último registro dela, ela tinha 15 anos, então a gente acompanha todo esse processo de transição entre Anne pré-adolescente, Anne adolescente, e a gente vê as confusões do coração, as confusões da mente, os maus comportamentos, a gente vê os amores, as paixões, os questionamentos. A Anne, eu arrisco a dizer que ela era muito filosófica, ela sempre se questionava sobre tudo, sempre questionava tudo que aconteceu ao redor dela. A Anne é muito, ela faz muita crítica, só que ela também faz muito autocrítica. Ela se julga, ela se coloca como réu e se julga, sem dó nem piedade. E a gente acompanha esse processo todo dela, de amadurecimento, né? De personalidade e tudo mais, de amadurecimento de várias questões. Esse livro é muito completo. Tem questões sobre várias coisas, sobre amor, sobre como se comportar. E ela é muito coerente no que ela fala, apesar de ser uma menininha de 13, 12, 14 anos. Bom, partindo mais para o final agora da história do livro, eu me surpreendi muito quando estava lendo e vi que tinha uma citação sobre o Brasil nas anotações da Anne. Gente, isso é muito incrível e eu vou ler o trecho que fala sobre a citação do Brasil aqui rapidinho para vocês, tá bom? Depois li sobre o Brasil. O tabaco da Bahia, a abundância de café, 1,5 milhão de habitantes do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de São Paulo, o Rio Amazonas. Fiquei sabendo coisas dos negros, dos brancos, das mulheres, dos mulatos, dos mestiços. Soube também que ainda vivem por lá 50% de analfabetos e que há malária. Que isso é muito interessante saber que ela soube sobre o Brasil, que ela pesquisou sobre o Brasil. Então ela tinha muitos hobbies, e entre os hobbies estava pesquisando sobre a árvore genealógica dela, sobre os artistas pop do cinema. Então ela era muito antenada, muito pra frente. Isso é muito interessante saber, porque nós estamos falando de uma época em que a gente pensa que todo mundo era desinformado e tudo mais, e ela era totalmente o oposto. E um ponto muito interessante que eu percebi quando eu estava finalizando o livro foi a última anotação da Anne, que foi datada do dia 1º de agosto de 1944, onde ela faz uma autoanálise muito profunda sobre o desenvolvimento dela, a maturidade dela, sobre por que ela se comportava do jeito que se comportava. É uma anotação muito profunda sobre quem ela era, sobre o que ela sentia, o porquê ela fazia as coisas mediante o que ela sentia no interior dela. Então foi uma anotação muito profunda. Eu digo isso porque foi uma anotação que mexeu muito comigo, porque eu pensei, cara, será que ela já estava pressentindo que aquela provavelmente poderia ser a última anotação dela? E algumas anotações antes ela vem toda feliz, falando que a situação da guerra tem melhorado, que tal país conquistou não sei o quê, que Hitler tinha sofrido um atentado, que a Alemanha estava perdendo poder e tudo mais. Só que foi a última anotação dela no dia 1º de agosto de 1944, e é um livro que não tem final. É um livro que te faz repensar muito sobre várias coisas. Então é um livro que te faz pensar muito sobre a vida, sobre quais são as suas atitudes, o que você tem tomado para si na sociedade hoje em dia e tudo mais. É um livro complexo e eu super indico, vai te fazer repensar várias coisas na sua vida. Amigos que já leram também concordam comigo de que se você ler esse livro, você vai repensar várias coisas da sua vida. Então eu super indico. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Eu contando um pouquinho da história desse livro incrível, que é o Diário de Anne Frank. Uma história triste, porém uma história que te faz pensar, uma história que te faz evoluir como pessoa. Então eu espero que vocês tenham gostado muito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante para mim. Indica esse vídeo para um amigo e ativa o sininho da notificação, porque senão o YouTube não vai te mostrar os meus próximos vídeos. É isso, galera. Me siga nas redes sociais, o link vai estar todas aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, aqui no Literando com Edu Carvalho. Tchau! September we met.